Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lição 29, Além da Morte. Descerrou-se finalmente o derradeiro véu que obumbrava o meu ser pensante. Senti-me sã, ativa, ágil, como se despertasse naquele instante. Eu morrera. O texto é de autoria de Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, que vem lhe trazer notícias do outro mundo. Livro Cartas de uma Morta, e nos remete ao momento derradeiro de nossa existência material. Todos, indistintamente, seguiremos para a morte. Não por acaso diz o dito popular que duas coisas são certas na vida: a morte e os impostos. Porém, pouco se pensa ou se fala sobre a morte. Apesar de inevitável, é um assunto que poucas pessoas abordam com a clareza e naturalidade. Ao contrário, ainda hoje, é um tabu discorrer sobre o tema de forma leve e objetiva. Morremos todos, isto é fato. Por que então temos tanta dificuldade em pensar nisso? Qual a razão da morte ser ainda um assunto sombrio? Certamente pensarão alguns que é por já terem se despedido de entes queridos, dos quais a saudade lhes tange a alma como uma dor dilacerante. Ou talvez pela incerteza do que lhes espera o mundo pós-mortem. Temem alguns pelo que irão encontrar. Mas e se pensássemos que este mesmo ente querido está viajando para um lugar magnífico, onde muito aprenderá? Pensamos que neste lugar estaria com maior liberdade, sem as tristezas da nossa terra. Ainda assim, seria triste? Pensar sobre a morte pode nos levar a quebrar um paradigma de milênios de ignorância, em que o homem acreditava que a morte era o fim de tudo, a extinção do afeto, a quebra do amor. Pode nos levar a perceber tudo com maior naturalidade, observando os ciclos que cada um cumprirá em sua jornada e buscando melhor compreender que o verdadeiro vínculo que nos une, o amor, jamais se extingue. Nesta lição, Emmanuel nos propõe algumas reflexões interessantes sobre o tema, que apesar de trazer a morte em seu título, pode nos auxiliar a levar a vida de uma forma diferente, mais leve, mas também mais produtiva. Iniciemos a lição. O reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Passa o corpo em trânsito para a natureza inferior, que lhe atrai os componentes. Entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Milagre é ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, do qual a morte não faz parte. Ela não modificará nossa mente, ao contrário, permaneceremos vibrando de igual maneira após o desencarne. Nossos hábitos permanecerão, nossos anseios se farão mais claros e buscaremos o que o nosso coração aprendeu a querer. Não se trata de rompimento, mas de continuidade. Emmanuel compara a morte a um retrato da vida, dizendo ainda que a verdade revelará na chapa da memória as imagens que estiveres criando, sustentando e movimentando no campo da existência. O que fui, o que fiz, o que semeei, tudo isto resultará no que me tornei com a experiência terrestre, e diante do patrimônio evolutivo adquirido, serei capaz de progredir minha jornada. Esta também é a resposta que os espíritos deram a Kardec, conforme se infere
na resposta da questão 146 do Livro dos Espíritos. As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua purificação. Só as de escola podem gozar da presença de Deus. E ainda a questão 155. A entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam na terra. Não há milagre que nos torne bons e perfeitos. Há muito trabalho, dedicação, disciplina para que possamos construir o nosso futuro melhorando passo a passo. Sigamos em frente na lição. A mente primitivista de um mono, transposto ao limiar da morte, continua presa aos interesses da furna que lhe consolidou os hábitos instintivos. O índio desencarnado dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta que lhe acariciou a existência. Assim também, na vastíssima fauna social das nações, cada criatura dita civilizada, além do sepulcro, circunscreve-se ao círculo das concepções que mentalmente pode abranger. Nossa mente deve ser expandida gradativamente, através do conhecimento e das várias experiências fornecidas pelas múltiplas encarnações. Se o índio não será capaz de atravessar o âmbito da floresta em que vivia antes de desencarnar, tratando-se de um exemplo meramente ilustrativo de espíritos com uma visão ainda restrita da vida, o que pensar de nós outros? Como reconhecer as sementes que nos levarão a pairagens mais altas, que tanto almejamos em vida? Não nos propomos nivelar homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre a pastagem onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação do soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha engaiolada para o estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo, mesmo nas horas livres. Livro Justiça Divina, lição de Emmanuel. Quem eu sou? Para onde vou? As respostas que antes pareciam tão distantes fazem-se sob as luzes da doutrina espírita, claras e límpidas. Examinemos nossas ações e sentimentos e encontraremos quem somos e para onde vamos. Sigamos em frente. A residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Demoramo-nos onde supomos o centro de nossos interesses. Facilmente explicável assim, a continuidade dos nossos hábitos e tendências além da morte. Nossa jornada é solitária, cheia de encontros e desencontros, porém trilhada apenas por nossos pés, pelo nosso querer, dirigida pela nossa vontade. Meditar sobre a morte assim nos leva imediatamente a rever a forma como vivemos, porque uma está diretamente associada à outra. Morte e vida se sucedem e nos remetem ao caminho evolutivo que estamos construindo. No futuro, os homens cogitarão de se prepararem em bases de educação raciocinada sobre o que lhes acontecerá depois da morte no plano físico, porque efetivamente ninguém vai morrer no sentido de desaparecer, de vez que nos achamos todos, queiramos ou não, diante de nossa própria imortalidade, além do corpo que usamos atualmente. Caminhemos mais um pouco com Emmanuel. A escravidão ou a liberdade
residem no ímã de nosso próprio ser. Corre a fonte sob a emanação de vapores de sua própria corrente. Vive a árvore, rodeada pelos fluidos sutis que ela mesma exterioriza, através das folhas e das resinas que lhe pendem dos galhos e do tronco. Permanece o charco debaixo da atmosfera pestilencial que ele mesmo alimenta, e brilha o jardim sob as vagas do perfume que produz. Assim também a terra, com seu corpo ciclópico, arrasta consigo na infinita paisagem cósmica o ambiente espiritual de seus filhos. Pertencemos ao ambiente em que estamos, construímos o que nos cerca, exteriorizando no mundo material o que se passa em nosso mundo espiritual. Tudo está interligado. Os mundos, tanto físico quanto espiritual, são construções que realizamos conforme nosso estágio evolutivo. E isso terá continuidade após a nossa morte, porque continuaremos sendo as mesmas pessoas. Talvez já tenhamos sonhado em habitar mundos felizes, onde o bem prevaleça, onde a vida seja mais leve. Quem já leu o livro Nosso Lar, certamente já imaginou se seria digno de ser recebido em um lugar tão belo e organizado. O que a lição nos chama a refletir é que este mundo começa em nosso interior, dentro de nós. Sentiremos a paz, a alegria, a esperança, e tudo isto transformará o mundo que habitamos. É um ensinamento profundo e valoroso. Se estou feliz onde vivo, mesmo diante dos obstáculos e adversidades, tenho olhar para compreender e ser grato, tendo a percepção do bem e não apenas do mal. Isto permanecerá mesmo depois do desencarne. Porém, se o mundo em que vivo é só tristeza e infelicidade, a grande chance de que isto permaneça no mundo espiritual quando a morte nos visitar. A grande alegria, porém, é sabermos disto tudo hoje e termos a rica oportunidade de ajustarmos nossa vida para termos uma boa morte. Caminhemos mais um pouco com a lição. Atravessado o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. A criatura viciada continua exigindo satisfação aos apetites baixos. O cérebro desvairado entre indagações descabidas não foge de imediato ao poço de obscuridades em que se submergiu. Minhas imperfeições seguirão comigo, minhas dores, mágoas, dúvidas e inquietações. A Revista Espírita de 1865 nos traz um belíssimo discurso de Victor Hugo junto ao túmulo de uma jovem, do qual reproduzimos alguns trechos que nos auxiliarão a melhor compreender a lição. Em algumas semanas ocupamo-nos de 2 irmãs, casamos uma e sepultamos a outra. Eis o perpétuo tremor da vida. Inclinemo-nos, meus irmãos, ante o severo destino. Inclinemo-nos com esperança. Nossos olhos não foram feitos para chorar, mas para ver. Nosso coração não foi feito para sofrer, mas para crer. A fé numa outra existência nasce da faculdade de amar. Não o esqueçamos. Nesta vida inquieta e apaziguada pelo amor, é o coração quem crê. O filho conta encontrar a seu pai. A mãe não consente em perder para sempre o filho. Esta recusa do nada é a grandeza do homem. O coração não pode errar, a carne é um sonho, ela se dissipa. Se esse desaparecimento fosse o fim do homem, tiraria a nossa existência toda a sanção. Não nos contentamos com esta fumaça que é a matéria, precisamos de uma certeza. Quem quer que ame, sabe e sente que nenhum dos pontos de apoio do homem está na terra. Amar é viver além da vida. Sem esta fé, nenhum dom perfeito do coração seria possível. Amar, que é o objetivo do homem, seria o seu suplício. O paraíso seria o inferno. Não. Digamos bem alto, a criatura amante exige a criatura imortal. O coração necessita da alma. Há um coração neste féretro, e este coração está vivo,
Neste momento ele escuta as minhas palavras. Emily de Putron era o doce orgulho de uma família respeitável e patriarcal. Seus amigos e parentes tinham por deleite sua graça e por festa seu sorriso. Ela era como uma flor de alegria a desabrochar na casa. Desde o berço era cercada de todas as ternuras. Cresceu feliz. E recebendo felicidade, dava felicidade. Amada, amava. Ela acaba de partir. Para onde foi? Para a sombra? Não. Nós é que estamos na sombra. Ela está na aurora. A carne é um sonho. Ela se dissipa. Não obstante, há quem viva como se a carne fosse eterna, concedendo a ela e aos bens materiais todas as suas energias, todo o seu vigor. Caminhemos em plano mais elevado. Tenhamos consciência que estamos aqui apenas de passagem, matriculados nesta escola divina, esforçando-nos para tirar o melhor proveito das lições que nos são oferecidas. Vejamos o encerramento dado por Emmanuel a tão rico tema. E a alma de boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade. Em razão das leis que nos governam a vida, nem sempre o mensageiro que regressa do país da morte procede de planos superiores, e nem a mediunidade será sinônimo de sublimação. Determinadas inteligências desencarnadas se comunicam com determinados instrumentos mediúnicos. Os habitantes de outras esferas buscam no mundo aqueles com os quais simpatizam e a mente encarnada aceita a visita das entidades com as quais se afina. A necessidade do Evangelho, portanto, como estatuto de edificação moral dos fenômenos espíritas, é impositivo inadiável. Com a boa nova, no mundo abençoado e fértil da nossa doutrina de luz e amor, possuímos a estrada reta para a nossa romagem de elevação. Se a terra é escola, Jesus é certamente o melhor professor que aqui teremos. Urge nos matriculemos nos estudos constantes de seu Evangelho de luz, buscando compreender o alcance de suas lições na vida de cada dia, diante das pessoas que o bom Deus colocou em nosso caminhar. Escolheremos como iremos viver, não nos esqueçamos, porém, que a escolha não termina com a morte. Fazer boas escolhas é seguir sem nada temer, sabendo que a morte virá por meirinho seguro, mostrar-te a grande conta, a fim de que te informes que nasceste no mundo somente para o bem, e somente o bem é capaz de levar-te em santa plenitude de quitação com a vida, para a glória da luz sublimada e sem fim. Emmanuel, Marcas do Caminho. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.